Cumprindo uma promessa feita 5 anos antes, Salgueiro Maia, comandando uma força militar, entra em Lisboa para derrubar o regime. Persuasivo e hábil negociador, consegue que as forças enviadas para o combater se rendam e se coloquem sob as suas ordens. Conquistado o Terreiro do Paço, Salgueiro Maia avança sobre o local onde Marcelo Caetano se refugiara. A revolução torna-se na festa do povo, que se junta aos militares no cerco do Largo do Carmo. Consciente da derrota, Marcelo Caetano recebe Salgueiro Maia e pede-lhe que a transmissão de poderes seja feita a um oficial general. O posto de comando da Revolução concorda e o general Spínola assume o papel simbólico de representante das forças revolucionárias. Filho de um trabalhador ferroviário e de uma costureira, a 1 de julho de 1944 nasce em Castelo de Vide Fernando José Salgueiro Maia. De 1955 a 1962, faz o curso liceal, o que lhe vai permitir, em 1964, ingressar na Academia Militar. Em 1961, rebentar a guerra no ultramar. É o início de um período difícil e penoso que o país jamais esquecerá. A guerra, que começara em Angola, estende-se a outras colónias. O exército necessita urgentemente de jovens oficiais para as várias frentes de combate, o que vai ocasionar a alteração de algumas regras no recrutamento dos oficiais de carreira, como reconhece Salgueiro Maia no seu livro de memórias. Filho de uma família de ferroviários, é a situação de guerra nas colónias que me permite o acesso à Academia Militar, pois o conflito fez perder as vocações habituais e assim a instituição foi obrigada a abrir as portas. O capitão Salgueiro Maia é um homem que tem raízes rurais, vai frequentar a Academia Militar e imediatamente vai para a guerra em África. No fundo faz um percurso muito parecido com grande parte dos capitães que constituíram o movimento que levou a cabo a Revolução do 25 de Abril. É muito difícil dissociar o meu camarada Salgueiro Maia do homem e do militar, porque eu conheci como homem e como militar, somos contemporâneos da Academia Militar, vivemos juntos os tempos, os bons e maus tempos da praxe, os bons e maus tempos de cadete. Posteriormente, na Guerra Colonial, tivemos afinidades circunstanciais, estivemos ambos em Moçambique, fizemos ambos partes de companhias de comandos em Moçambique e, naturalmente, que a ligação com o Salgueiro Maia saiu reforçada. Em fevereiro de 1967, o cadete Salgueiro Maia é colocado na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. 9 meses depois, recebe ordem de marcha para Moçambique, mas no dia em que chega a Lourenço Marques, vê algo que não lhe agrada e que bastante o impressiona. De súbito, para uma caminhoneta de carreira, uma chimbombo, junto a uma paragem. Os indígenas que estavam na bicha só entram depois de uns senhores metropolitanos que nem sequer estavam na fila
tomarem os seus lugares. Apesar de bastante desagradado pelo que acabara de ver, o entusiasmo pela defesa do solo pátrio não desfalece no espírito do jovem. Como sou o mais antigo dos oficiais do meu curso, escolho ir para uma companhia de comandos, porque nos comandos poderia fazer a guerra mais a sério. Acreditava que a nossa causa era justa e a nossa marginalização a nível político mundial uma consequência da inveja, da Guerra Fria e de outros interesses económicos. Salgueiro Maia é colocado na 9ª Companhia de Comandos, que está assediada em Montepois e atua na zona da Moeda. Pouco depois, o comandante da companhia e o seu adjunto são feridos em combate e, durante algum tempo, Salgueiro Maia, na altura com 23 anos, passa a chefiar uma companhia com 160 homens, numa zona de combate que ficou conhecida como o Inferno da Guerra de Moçambique. O ambiente que se vivia em Moeda era inesquecível. A toda a hora do dia, chegavam de avião feridos graves ou mortos. As amputações dos membros eram diárias, as emboscadas nos itinerários de acesso e os ataques aos aquartelamentos da zona, uma constante. Estamos num período em que os oficiais superiores acomodados nas cidades coloniais minimizam as perdas humanas e garantem a vitória final, e os que lutam no terreno sofrem, no corpo e na alma, os efeitos devastadores de uma guerra sem sentido. Perante duas verdades tão distintas, é inevitável a quebra de confiança na cadeia de comando. Quase se pode dizer que para muitos oficiais operacionais havia mais receio das ordens infelizes dos oficiais do Estado-Maior do que dos ataques do inimigo. Acabada a sua primeira comissão, Salgueiro Maia regressa à Escola Prática de Cavalaria em 15 de dezembro de 1968. Pela sua ação em combate, é louvado pelo comandante da região militar de Moçambique. Quando o conheci, era tenente na Escola Prática de Cavalaria. Tinha acabado de regressar de uma comissão em Moçambique. Eu era professora no Liceu Sá da Bandeira. Depois encontramos um grupo de professoras e militares e convivíamos, em especial ao fim de semana. Pronto, houve logo uma grande simpatia entre nós e ficámos noivos passado pouco tempo. Casámos em 70, em 71 separámos-nos logo, que ele foi para a Guiné. Portanto, foram uns anos difíceis, de uma grande solidão, muita saudade. À semelhança do que lhe aconteceu em Moçambique, depara com situações gravíssimas. O arrepiante cenário da Guerra da Guiné descreve-o desta forma dramática, a quando de uma missão de resgate de camaradas feridos e mortos numa emboscada do PAIGC. Mando preparar a minha secção para regressar ao meu destacamento. Enquanto se forma a coluna para Bissau e o meu pessoal se prepara, dou comigo a contemplar os mortos, de boca e olhos abertos, com o aspecto de quem não compreende nada do que aconteceu. Mecanicamente, tiro os atacadores das botas dos mortos, ato-lhes os queixos, ponho as suas mãos em cruz, os pés juntos. Com a água do cantil, molho os seus olhos e fecho-lhes. Olho para a minha obra e também não entendo. Por motivos completamente opostos, o poder político também não entende o que se passa e, encurralado pela progressiva falta de oficiais nas várias frentes de combate, resolve, de acordo com as chefias militares, fazer a fuga para a frente. Em 13 de julho de 1973, publica o Decreto-Lei 353/73, facilitando a entrada no quadro permanente aos militares oriundos do quadro especial de oficiais, vulgarmente chamados de milicianos. Para os jovens oficiais que tinham percorrido o duro mas prestigiante caminho da Academia Militar, o decreto é um ultraje. De imediato estabelecem contactos entre si e daí às reuniões conspirativas a um pequeno passo. Em relação aos tempos que antecederam
o 25 de Abril, isto é, todo o período da conspiração, naturalmente que contámos com muito poucas pessoas. Hoje aparecem apologetas do 25 de Abril, subejam-nos auto-intitulados participantes, mas de facto fomos muito poucos. O Salgueiro Maia é óbvio que foi um dos elementos desde a primeira hora, lado a lado, connosco, com os precursores do 25 de Abril. O que começou por ser uma atitude meramente corporativa, mas não foi que um bom pretexto para ir mais fundo, para enfrentar o problema que dilacerava todo o país, a guerra colonial. Os que combatem no terreno sabem que a guerra está perdida e que é preciso parar. Eles não tinham condições para fazer a guerra. Isso eu via em conversas que ele tinha, não digo comigo só, mas até com amigos, sabia que era difícil, que a guerra estava perdida, não é? Ressalta claramente que o poder que quer a continuação da guerra pela guerra não tem solução e é preciso encontrar outra solução. Portanto, há aí já um sentimento grande de muitos militares que pensam isso. Tinha estado na Guiné, tinha estado numa posição bastante incómoda e dizia abertamente que não havia qualquer solução militar, antes pelo contrário, quer dizer, solução militar, se houvesse, era contra o regime, de facto. Portanto, a guerra para ele estava perdida. Eu, nessa altura, já vou absolutamente convencido que a solução tem que passar, inevitavelmente, pelo derrubo do governo, mas não se pode ainda defender claramente essa situação. Há depois, em novembro de 73, quando aparece o Banazol, o Luís Banazol, o tenente-coronel, a lançar a autêntica bomba numa reunião no dia 24 de novembro, a dizer a revolução já faz despertar a consciência e acordar muita gente para a realidade, muitos capitães que acordam de repente e dizem, de facto, isto não vai lá de outra maneira que não seja com o derrubo. Marcelo Caetano está informado das reuniões do inicialmente chamado Movimento dos Capitães, mas nada pode fazer para as impedir, pois o poder real mudara de mãos e quem agora o detém é um grupo de jovens oficiais que sabe o que quer. Todos nós, do movimento dos capitães, tínhamos a noção que o poder político sabia que nós estávamos organizados clandestinamente e sabia que nós poderíamos em qualquer momento iniciar uma rebelião armada de grande envergadura. Todos nós tínhamos essa consciência. Por outro lado, o poder político tinha as suas informações. A polícia política não tinha penetrado na nossa organização, mas tinham informações de que a organização estava completamente infiltrada nos quartéis e controlava praticamente o exército. Sem perceber a situação, está um duro do regime, o general Causa da Riaga, que tenta aproveitar o descontentamento dos capitães para, através de um golpe militar de direita, se promover a Presidente da República. O envolvimento e a resposta que nós fomos capazes de dar à tentativa do Causa, a chamada Causada de dezembro de 73, portanto, em que ele nos tenta aliciar para o golpe, e aí já nós temos capacidade, um número maior de capitães, de dizer claramente não, porque isto vai ter que mudar, mas não é para voltar para trás com o Causa. Era frequente ele dizer que isto não podia continuar assim, portanto as coisas tinham que mudar. Sabia que tinha os vários encontros às vezes com os outros militares e soube na altura. Algumas reuniões até se fizeram alguns encontros. Fizeram-se lá em minha casa, claro, eu não estava presente, mas sabia do que é que se estava a tratar. Foi na reunião que fizemos em Aveiras de Cima, que foi organizada por ele, com as unidades fortes do movimento. E que é aí que ele tem também um papel importante para eu vir para Lisboa e trazer o suporte das unidades fortes do movimento para fazer frente ao Marais Fernandes, que é a primeira cisão que há dentro do movimento dos capitães, em que o Marais Fernandes aparece a defender que a solução passava por um cheque em branco ao governo, porque o governo agora já tínhamos lá tipos porreiros
que iam fazer o que nós queríamos e, portanto, o cheque em branco ao governo, iam-nos aumentar os vencimentos e não sei o quê e tal. Portanto, iam resolver o problema dos decretos e, de facto, nessa reunião de Aveiras, o Salgueiro Maia é fundamental, aliás, é ele que o organiza. Era um homem com um grande respeito pela hierarquia militar e foi precisamente esta circunstância de ele ser leal aos seus camaradas que estavam na conspiração para derrubar a ditadura e o grande respeito que ele tinha pela hierarquia que o fez muitas vezes hesitar sobre o momento em que devia cortar com a hierarquia militar. Eu recordo-me que nas vésperas do 25 de Abril o capitão Salgueiro Maia estava absolutamente decidido a partilhar connosco o risco da revolução, mas por outro lado procurava que nós arranjássemos uma fórmula de maneira que a hierarquia militar não fosse de todo quebrada. E aí, no fundo, era um pouco a pensar no general Spínola que podia ele, em última instância, aparecer abertamente e deliberadamente conduzir e a comandar o golpe militar. Isso não aconteceu e ele optou pela lealdade aos camaradas da conspiração. É então que, numa velocidade alucinante, começa a contagem decrescente para o fim do regime. 23 de fevereiro de 1974, Spínola publica o livro Portugal e o Futuro. O livro tem um forte impacto na sociedade civil e suscita no meio do movimento das Forças Armadas diferentes acolhimentos. A 9 de março, percebendo que o poder político já quase não passa de um simulacro, pois a PIDE não tem capacidade para neutralizar o movimento dos capitães, Marcelo Caetano pede admissão, que não é aceite. Numa reunião no dia 12 de março, dia 12 e 13 de março, os paraquedistas consideram que a ordem de operações que estava feita para o golpe, que é uma ordem de operações imprópria, feita em cima do joelho, atabalhoada, e portanto, que não serve. E recusam-se e dizem, com esta ordem de operações não. A Escola Prática de Cavalaria, portanto o Salgueiro Maia, tinham uma ligação muito forte, os paraquedistas e Santarém, apareciam normalmente nas conspirações ligados e várias vezes até uns representavam os outros. E portanto os dois em conjunto dizem, não senhor, esta ordem de operações não serve. E então, no dia 12 ou dia 13, é decidido, é feito o repto, é sempre assim, aos paraquedistas, façam vocês uma capaz. E eles ficaram responsabilizados por, até ao dia 18, apresentarem uma ordem de operações capazes. No dia 14 de março, num estrebuchar sem sentido, aquela que ficou conhecida como a Brigada do Reumático presta vassalagem a Marcelo Caetano. Costa Gomes, na altura chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e Spínola, vice-chefe, estão ausentes. Senhor Presidente do Conselho, como mais antigo dos chefes de Estado-Maior dos ramos das Forças Armadas e ainda em nome dos que compõem esta qualificada representação de oficiais generais, cabe-me o honroso encargo de me dirigir a Vossa Excelência na alta qualidade que lhe assiste de primeiro responsável pelo Governo da Nação e fazemo-lo por dever de consciência a que a todos muito particularmente e neste momento nos sentimos ligados. E porquê nesta ocasião? As Forças Armadas não fazem política, mas é seu imperioso dever e também da nossa ética cumprir a missão que nos for determinada pelo Governo legalmente constituído. No dia seguinte, Marcelo Caetano, alegando quebra da confiança política, exonera Costa Gomes e Spínola dos seus cargos no Estado-Maior. Numa reação emocional aos acontecimentos, a chamada ala spinolista do MFA tenta acelerar o golpe e, no dia 16, o Regimento de Infantaria 5, sediado em Caldas da Rainha, avança sobre Lisboa,
Mas como as condições ainda não estão criadas, o golpe falha e alguns dos seus responsáveis são presos, embora seja óbvio que a sua libertação não tardará. E no dia 24, soube, ele preparou as coisas, um saquinho com os seus lenços, que ele não dispensava, porque tinha sinusite, com umas cigarrilhas, portanto, um certo otimismo, acho eu, foi. Nós não fazíamos grandes comentários, porque eu acho que havia coisas, era uma maneira de ser, que são óbvias, não era preciso ele falar nem eu dizer nada. Quer dizer, nós entendíamos-nos muito bem. Portanto, a história das cigarrilhas era o tal, ele tinha, e otimista, não é? Era mesmo, ele não fumava, mas levava a cigarrilha, porque com certeza tinha esperanças de poder festejar a vitória. O destino reservou-lhe os momentos cruciais da ação militar e ele soube responder de uma forma extraordinária que, na minha opinião, fizeram com que ele, se é que há heróis, tenha direito a esse estatuto de herói, porque soube, de facto, perante situações muito complicadas que viveu, quer na Ribeira das Naus, junto à Praça do Comércio, quer depois no Largo do Carmo, enfrentar essas situações de uma maneira extraordinária. Ele tem uma atitude de extrema coragem quando se dirige apenas com uma granada de mão no bolso para a frente de um carro de combate e enfrenta sozinho um carro de combate perante a ameaça e a ordem do Brigadeiro Junqueira dos Reis, que é dada para que o apontador do carro de combate faça fogo. Portanto, esse momento é um momento que eu acho que é determinante, não tanto em termos militares, porque provavelmente nós já tínhamos ganho militarmente a Revolução, porque tínhamos muitas forças em movimento sobre Lisboa, tínhamos um conjunto de forças da ordem dos 5.000 homens a movimentar-se em direção a Lisboa, em direção ao Porto, e portanto tínhamos uma superioridade estratégica de forças militares, mas sobretudo pela personificação da coragem de um homem sozinho, com uma granada de mão no bolso, que enfrenta um carro de combate e exige a sua rendição, e assim é feito. A força blindada rendeu-se perante a coragem individual do capitão Salgueiro Maia. Só posso falar pessoalmente, e pessoalmente assumi as responsabilidades com a certeza de que ou nós atuávamos ali, ou nós cairíamos numa situação de confronto social e de agitação que poderia conduzir a uma guerra civil, e portanto, para evitar essa guerra civil, para conseguir o fim da guerra com alguma capacidade negocial, por tudo isso, portanto, achei que era meu imperativo de consciência atuar no 25 de Abril. Mas, já agora também, queria distinguir que das várias ações militares que aconteceram antes do 25 de Abril, o 25 de Abril tem a outra característica específica, consciente, muito consciente, que é de que nós fizemos tudo aquilo com uma certeza, não queremos o poder. Portanto, o normal num golpe militar é quem faz o golpe fica com o poder. Pois o nosso ponto de partida era não ao poder, para podermos garantir a liberdade essa para formar um regime de democracia pluralista. Portanto, era esta a nossa promessa e foi concretizada. Apesar de merecer grandes reservas do núcleo duro do MFA, Spínola é eleito Presidente da República. Eu disse sempre que o Spínola temos que o aceitar, ele é importante, mas temos de estar com os dois pés atrás, pá. Não é só com um, é com os dois atrás, com muito cuidado, porque se nos descuidarmos ele cavalga o cavalo do poder e de uma maneira ilegítima, não é? E de facto teve sempre um projeto de poder pessoal que, portanto, vem de antes do 25 de Abril e que vai terminar no 11 de Março. A transição brusca da ditadura para a democracia nunca é um processo fácil e muito menos linear. Spínola tem um projeto pessoal e, sabendo que a sua posição nas Forças Armadas não é a mais forte, procura apoios noutros setores da vida portuguesa. A 28 de setembro é tentada uma grande manifestação de apoio ao general Spínola.
O poder militar está dividido e, temendo um conflito que ninguém pode prever onde conduzirá, impede a manifestação. No 28 de setembro, face às hipóteses da manifestação da maioria silenciosa avançar e provocar algumas situações mais complicadas, quando no dia 27 eu, do meu gabinete da Comissão Coordenadora do Programa da MFA, ali na Calçada das Necessidades, contacto as unidades e ponho o 25 de Abril sobre rodas, para Santarém é ao Salgueiro Maia que eu falo e peço tudo preparado, se for necessário avanças outra vez com as tropas, porque está em vias a hipótese de haver por aí um golpe qualquer e nós temos que estar preparados para lhe responder. Dois dias depois, Spínola resigna. Nestas condições e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Costa Gomes é nomeado Presidente da República. Os governos sucedem-se e aumenta o clima de instabilidade, até que, sem grande surpresa, acontece o 11 de março. Capitão Luís Almeida, podemos ir para a televisão? Podia ser para a televisão a situação neste momento. Atenção, camarada! Estamos a controlar, não há problema, está dito. Tínhamos que decidir e, por vezes, víamos-nos forçados a optar entre o apoio a uma determinada corrente ou o apoio a outra. Isso para nós foi angustiante, foi difícil, porque a democracia é algo que se aprende todos os dias e nós não tínhamos prática, nenhum de nós portugueses, não apenas militares, portugueses tínhamos essa prática. E nesse contexto, talvez intuitivamente, optámos por encostar o ouvido à terra, como diz no livro O Capitão Sem Nome, do F. Chedas, ouvir o que diz o nosso povo e, na falta de liderança, na falta de uma consciência, de uma certeza do que fazer, seguir aquilo que diz a voz do nosso povo. E o problema também nasceu daí. A verdade é que aquilo que se dizia em Lisboa, em Sacavém, não era o mesmo que se dizia em Santarém e muito menos aquilo que se dizia em Viseu ou Vila Real. Daí que essa influência externa, sistémica, afinal, dos ambientes nos quais nós vivíamos, fosse uma influência que nos poderia ter dividido. Conseguimos a forte argamassa, o forte cimento da nossa solidariedade. E, por isso, nas nossas reuniões, nós discutíamos e colocávamos os problemas que eram locais e que, naturalmente, no seu conjunto, refletiam a grande heterogeneidade que existia a nível nacional. Não foi fácil conseguirmos uma estratégia comum. Afinal, a nossa única grande estratégia comum foi a democracia como objetivo e a grande solidariedade que tivemos entre nós como forma de a conseguir. No dia 11 de março fomos contactados, os oficiais, pelo comandante e segundo comandante da unidade para uma reunião de oficiais. Ao meio-dia. Nessa reunião foi-nos dito que estava em preparação um golpe cujos objetivos eram repor o espírito do 25 de Abril. Acho que a maioria dos oficiais do quadro, naquela altura, estariam na disposição de marchar sobre Lisboa. Porque também foi dito nessa reunião que quem dirigia a operação era o General Spínola e que eles apoiariam incondicionalmente as posições do General Spínola. O Salgueiro Maia, nesse dia, ele e o Tenente Paula foram os únicos que questionaram, e a decisão que se tomou foi não sair enquanto não se soubesse de facto o que é que se passava e não se ia para uma aventura qualquer sem se saber quais eram os objetivos. E o Salgueiro Maia, perante isto, consegue paralisar e neutralizar a situação,
fazer com que a escola prática não avance e não se deixe embrulhar nisso, mas decidir a Tancos saber o que é que se passa. E vai a Tancos juntamente, penso, com o Ricardo Durão, precisamente, dizem que está lá o João Spínola, e ele vai lá para saber o que é que se passa. Vencido, Spínola foge para a Espanha. No rescaldo, Salgueiro Maia é acusado de contra-revolucionário e a sua prisão chega a ser noticiada. E esta ida a Tancos, enfim, tentaram envolver o Salgueiro Maia e não foi fácil para mim, por exemplo, a seguir ao 11 de março, evitar que o Salgueiro Maia tivesse sido preso. Precisamente porque tinha andado na tentativa à volta do 11 de março, tinha ido para Tancos, não sei o quê e tal. E, portanto, houve uma controvérsia grande à volta disso. O que me obrigou a algumas discussões acaloradas e o que a certa altura me levou a dizer: vem lá, esclarece lá de uma vez por todas a tua posição, que é para que não haja aqui mais dúvidas de uns quantos indivíduos que andam com teias de aranha na cabeça. Mas, de facto, o Salgueiro Maia, na sequência do 11 de março, esteve quase a ser preso como conspirador spinolista no 11 de março. A 25 de abril de 1975, cumprindo uma das promessas do movimento das Forças Armadas, os portugueses são chamados a escolher aqueles que irão escrever a nova Constituição. Mas a intranquilidade político-militar agudiza-se. Um período assim que foi um pouco difícil para nós, talvez para ele foi bastante e para mim também, noutro aspecto se calhar, foi o ano de 1975, porque foi um ano em que ele também andava bastante alterado, nervoso, preocupado, havia muitas reuniões da coordenadora. A estrutura conspirativa do 25 de Abril funcionou durante muito tempo e foi isso que serviu de suporte a que não houvesse efetivamente golpes e mais contragolpes e que a hierarquia não tivesse dominado e feito regredir o 25 de Abril, passado pouco tempo do 25 de Abril. É que a nossa estrutura clandestina, não tendo substituído, ocupado a estrutura de comando a seguir ao 25 de Abril, mas ela manteve-se durante muito tempo nas unidades. Quer dizer, já não na clandestinidade, como era antes do 25 de Abril, mas mantinha-se de uma forma informal. E, portanto, e por isso é que eu às vezes digo que, nomeadamente quando foi feito o diretório, que é um triunvirato, não é? Em que foi um golpe palaciano feito dentro do Conselho da Revolução, em que se concentram os poderes do Conselho da Revolução em 3 pessoas, o Presidente da República, que era o General Costa Gomes, o Primeiro-Ministro, o General Vasconcelos, e o Otelo, o comandante do Copacabana. E eu já afirmei isto e sustento. Eles, os 3, tendo estes 3 lugares, tinham menos força militar que eu, que era capitão, e não comandava nada. Lembro-me de estarmos na praia em agosto e de ele e outro militar virem a Santarém com uma certa urgência, porque a situação estava complicada. Contra o fascismo! Contra o imperialismo! Pela democracia e poder para o povo! Pela vitória da Revolução Socialista. Até que, de uma maneira perfeitamente previsível, chegou o golpe do 25 de novembro. A Salgueiro Maia é dada a ordem para avançar sobre o Ralis e o depósito de material de guerra em Beirolas, ordem que é cumprida, mas de forma algo lenta. E, quando as tropas por ele comandadas chegam a Lisboa, já está tudo resolvido. Naturalmente que nunca nos poderíamos excluir do processo que foi o 25 de Abril. Era lógico que contávamos com a total confiança e solidariedade. Os tempos vividos em comum ajudaram a cimentar
uma ligação indestrutível. Éramos camaradas que só estaríamos juntos, só estaríamos lado a lado na luta e nunca marcharíamos um contra o outro. Salgueiro Maia começa a ser incómodo para a hierarquia que o destaca para os Açores. Quando ele é transferido para os Açores, em 76, se não me engano, que eu penso que é consequência do seu posicionamento no 25 de novembro, porque ele, no 25 de novembro, não respondeu tão rapidamente como alguns gostavam que ele tivesse respondido e impôs que, antes de dar resposta direta ao que o posto de comando da Amadora, o posto de comando avançado do nosso lado, estava a pedir, tinha que falar comigo e com o Costa Gomes, que eram as pessoas em que ele mais confiava na altura, e portanto isso fez com que o perseguissem ou marginalizassem sem coragem para o enfrentarem diretamente, mas que criassem uma situação em que dissessem que administrativamente cabia-lhe ir para os Açores. Não era a altura dele ser, portanto, de sair da escola prática, não era a vez dele de ir para outra unidade, portanto aquilo era interpretado como um castigo, não é? Entre aspas. E eu ainda tentei também fazer alguma coisa, mas não consegui, porque achei que era uma grande injustiça. Não era só por eu ficar sem ele, mas achei que para ele que era um castigo muito grande, que era injusto. Pronto, aí começou realmente uma fase também difícil. Foi um período difícil, depois foi para o presídio militar. Portanto, quando ele gostava era de comandar as tropas, não é? Depois da normalização democrática e do regresso dos militares aos quartéis, como na altura se dizia, o capitão Salgueiro Maia passou por um processo profissional que não foi muito claro por parte da hierarquia militar. Julgo que a situação em que foi colocado pode ser considerada uma penalização. Depois do presídio militar, passa por Lisboa e Santa Margarida, para, finalmente, em 1984, regressar à Escola Prática de Cavalaria em Santarém, onde vai chefiar a secção de logística. Mesmo na Escola Prática, ele chegou-me a dizer que era por minha culpa que continuava na Escola Prática, porque ele sentia-se às vezes um pouco machucado, se calhar humilhado, sentia-se triste e por vontade dele saía da Escola Prática. A hierarquia quis de certa maneira personificar no capitão Salgueiro Maia uma resistência que tinha à mudança e o facto de ter digerido mal a revolução que os capitães tinham feito. Em relação aos outros capitães, eles de uma maneira geral foram prejudicados nas suas atividades profissionais militares e pode-se dizer que a maioria dos oficiais que integraram o movimento dos capitães e que estiveram na primeira linha da rebelião militar e que conduziu o país à democracia foram prejudicados por terem participado nesse ato. Embora eu esteja convencido que todos eles estão pessoalmente gratificados por terem contribuído para que em Portugal houvesse uma democracia política. Ele vivia com alegria as comemorações do 25 de Abril e ficava um pouco triste quando via que as coisas eram um bocado feitas em cima do joelho, ou que havia algum pouco interesse por parte de quem estava a organizar essas comemorações. Mas a partir de determinada altura, eu julgo que aí talvez tenha tido um pouco de influência, quando havia aquelas sessões solenes. Eu achei que já era... Aquelas sessões solenes já não me diziam muito e, ao mesmo tempo, eu pessoalmente, o entrar no Teatro Rosa Damasceno. E realmente nós entrávamos, ele entrava comigo, claro, naturalmente, e as pessoas levantavam-se e batiam palmas. E eu comecei a não me sentir à vontade. E comecei a não ter vontade de ir. E eu acho que lhe consegui transmitir um pouco essa falta de vontade. Parece que estava eu quase... Não era obrigar as pessoas faziam aquilo espontaneamente, percebe? Mas eu não sei. Até que um dia o casal resolve abrir um novo ciclo na sua vida.
Eu abortei algumas vezes e tinha pena de não ter filhos, mas sou filha única, nunca lidei muito com crianças, nunca tinha lidado muito com crianças, portanto não posso dizer que tinha um grande desgosto, sério, isso é mentira. Mas eu via que ele tinha uma grande ternura para as crianças, muito jeito para lidar com elas, porque quando estávamos com amigos, as crianças normalmente aproximavam-se dele. E pronto, ele tinha naturalmente uma atração por elas. E eu achei que ele seria feliz, e como eu o amava, eu gostava, eu acho que quando se gosta de uma pessoa, procura-se que essa pessoa seja feliz, não é? É fácil, portanto, se num casal, se tentarmos mutuamente que ambos sejam felizes, acho que é fácil. É relativamente fácil viver-se a dois. A 16 de julho de 1985, nasce uma bebé que é adotada pelo casal. Chegou a Catarina, que ele adorou e tinha um jeito imenso para a Catarina. E a seguir, eu como sou filha única e o meu marido também era filho único, não queríamos que a Catarina fosse filha única, porque acho que realmente não é assim uma coisa muito agradável, e tentámos arranjar também um irmão para a Catarina, que felizmente não foi nada difícil, e veio o Filipe. Fazíamos tudo a meias, não é? Dava banho, vestia, dava a papa. Olha, quando tínhamos os dois, lembro perfeitamente, sentava os dois na bancada da cozinha e o meu marido dava a papa aos dois, de manhã. Fazíamos tudo a meias, fazíamos tudo. Eu às vezes, olha, agora não tem nada a ver com as crianças, mas, por exemplo, a cama. Eu às vezes ia ao quarto, para arrumar o quarto, já estava a cama feita. Eu chegava a ralhar com ele, porque nem dava tempo de... Ele vinha da escola, arrumava o carro ali no alpendre, se houvesse roupa ali no estendal, ele apanhava a roupa. Portanto, não era... A responsabilidade da casa não era só minha, era dos dois, não havia divisão de tarefas, era... Quando era necessário fazer alguma coisa, fazia-se. Se calhar deixava transparecer uma imagem, que está de fora, de uma pessoa mais dura, uma pessoa se calhar menos sensível, não sei. Mas talvez porque é um bocado de timidez dele. Não deixava às vezes de transparecer, se calhar, a pessoa que era. Era assim uma pessoa bem disposta. Olha, estou-me a lembrar que uma vez estava na cozinha com o rádio ligado e estava a dar música. E eu estava a fritar qualquer coisa, se calhar peixe, e a música era agradável. Ele disse: "Uma senhora dança", e dançávamos um bocadinho no intervalo da fritura. Fizemos esta casa, na altura em que ela ficou concluída, foi no ano em que lhe apareceu a doença, em que ele descobriu, portanto, que estava com cancro. Salgueiro Maia esconde da mulher a doença que o vai vitimar. Eu às vezes penso, eu acho que ele deve ter sofrido imenso porque sofreu muito sozinho. Para me poupar, pronto, eu também tinha os miúdos, continuei a trabalhar, a fazer a minha vida normal, na medida do possível, não é? O trabalho, os miúdos na escola, e ele deve ter sofrido imenso sozinho. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, parabéns à Catarina, uma salva de palmas. Até ao fim, sempre recusou a vitimação. Nós sabíamos que a morte estava perto, mas era como se não estivesse, quer dizer, eu acho... É uma coisa estranha, eu sabia, e ele sabia também, não é? Mas nunca falámos no assunto. Estávamos os dois juntos, sei lá, víamos televisão,
E mais nada, nunca falámos sobre o estado da doença, sobre a gravidade da doença, ou que se a morte se aproximava. Às vezes eu até dizia assim, Fernando, conversa comigo. E ele dizia, filha, mas conversar o quê? Já, tu sabes que eu te amo, o que é que queres que eu te diga mais? No dia 4 de abril de 1992, Salgueiro Maia é sepultado em Castelo de Vide, sua terra natal.